Eu não sei se vocês já se perguntaram o porquê a nossa geração é tão vitimista, é tão cheia de rótulos, que você não pode falar determinadas palavras porque é proibida, que só apenas os brancos são racistas, que a cor da pessoa vai determinar a forma como ela vai agir diante da vida dela. Que você não tem poder de fala, porque você não pertence a determinado grupo social, a determinada classe. Você não pode falar nem expressar sua opinião, porque você não pertence a esse grupo. As opiniões divergentes são mal vistas. Você não pode discordar daquilo que é dito e imposto como correto. Eu não sei se vocês já tiveram algumas dessas indagações, mas isso foi algumas coisas que me chamou a atenção em um livro que eu li que se chama Teorias Cínicas. Esse aqui, ó. Teorias Cínicas. Que aí a autora, os dois autores, né, falam assim: como a academia e o ativismo tornam raça, gênero e identidade o centro de tudo, e por que isso prejudica a todos. Bem, eu fiquei bem intrigada, né, assim que eu li, porque é um mundo muito novo, os movimentos sociais estão bem alastrados em qualquer lugar que você vá, principalmente das faculdades. Os jovens, no geral, são mais, se aderem, né, mais desses movimentos. E aí, eu decidi ler o livro para ver se o que eu pensava sobre isso era apenas achismo ou se realmente tinha algum fundamento dentro de alguém que estuda as teorias de fato, né? Porque, se eu não me engano, Ellen Pluckrose e James Lindsay, um é homem e outra mulher, mas eu acho que eles são do meio, sabe? Então, eles falam com propriedade que as teorias, teoricamente, nasceram para ajudar as pessoas que elas se propõem a ajudar. Só que muitas das vezes eles acabam atrapalhando o processo. Com essas coisas além da conta, um exagero exacerbado, que você não pode falar nada, que eles estão corretos, como se a democracia não existisse, porque se eles falam que... eu vou dar o meu exemplo. Eu sou branca, né? Então, tipo, eu não posso falar sobre preconceito e eu não posso falar sobre racismo porque eu não me enquadro na classe social. Eu não sou negra. Eu não sou negra, então eu não posso falar sobre isso. Eu acho que vou ter que cortar isso. E aí, no livro, ela começa falando sobre o pós-modernismo, né? Que foi com ele que surgiu a questão das teorias sociais. No caso aí veio a questão da nova esquerda, porque a esquerda antigamente era Karl Marx falando mais das classes sociais, das castas, né? A gente tem algumas figuras que os autores só pincelam, eles não adentram, então tipo, eu não sei muito a fundo, mas falam sobre Michel Foucault e sobre James Derrida, ou Derrida, não sei como é que fala direito. E aí vem toda a construção social, né? Vem as falácias da construção social, e aí vem a desconstrução do gênero, do sexo e do gênero, querendo separar ambas as coisas, como se o sexo não fosse ligado ao gênero da pessoa, para eles é tudo separado. E aí surgiu as teorias, né? Que eu fico pensando, pessoas estudadas, pessoas inteligentes, vem muito sentido nisso, mas que pra mim não fazem muito sentido não. Que justamente as teorias eu acho um pouco meio irreais. Que no caso é a teoria queer, a teoria do corpo gordo e dos deficientes, a teoria da crítica da raça e a interseccionalidade, que aí vem a segregação por cor, a interseccionalidade. É aquela coisa, se você é negra, você tem uma determinada dificuldade na sociedade, mas se você é negra e pobre, você tem outra dificuldade, tem mais dificuldade ainda do que ser só apenas uma pessoa negra. Tem a questão também do feminismo, os estudos de raça e as classes dos gêneros, né?
Que aí tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eles negam a ciência também, que isso fez minha cabeça explodir. Porque, tipo, como é que você nega a ciência? Comprovado. Algo comprovado no fato que faz muito sentido, que foi estudado por muitas pessoas. E aí vem você, o alecrim dourado, e nega. Enfim, eu acho isso muito, muito estranho. Aí, deixa eu abrir aqui. Mas nossa, minha cabeça começou a fazer um nó gigantesco quando eu comecei a ler, porque eu nunca tive um conhecimento a fundo sobre isso, porque eu sempre achei muita balela. Só que eu fiz, chegou um tempo que eu fiz, não, você precisa entender, porque como é que você vai ter objeções sobre algo se você não conhece de fato o que é aquele algo. E aí, ele começa, no sumário dele, tem a introdução, né, aí pós-modernismo, virada para o pós-modernismo aplicado, teoria pós-colonial, que é a questão do colonialismo, né? Isso é muito famoso nos Estados Unidos. A teoria queer, a teoria crítica da raça e interseccionalidade, feminismos e estudos de gênero, estudo acadêmico e pensamento sobre justiça social, a justiça social em ação, uma alternativa à ideologia da justiça social e algumas notas. Só que esse livro, eu não sei se alguém vai ter interesse de ler, as notas não ficam no próprio livro. Os autores colocaram em um site. Eu não cheguei a olhar as notas. Mas para quem quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso, minhas anotações. Se alguém quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre isso, eu acho que vale a pena sim ler esse livro, porque eles conseguem destrinchar as teorias de uma forma que você fica fácil de entender, sabe? Apesar de que muitas coisas pra mim não ficaram tão claras, porque eu acho ainda muito confuso alguém achar que isso tudo bem. Uma das coisas que mais me chocaram foi a questão de que, tipo, tem toda aquela falácia sobre o corpo gordo, né? Eles romantizam muito a obesidade, como se a obesidade não fosse um problema e que uma pessoa obesa tá tudo bem ser assim, que ela tem que se amar. Claro, todo mundo tem que se amar. Só que eu acho que todo mundo tem que querer o melhor pra si. Então não adianta você querer ficar doente pra apenas entrar dentro de uma classe, porque, como a autora fala, as pessoas que são obesas não podem emagrecer, não podem meio que voltar ao padrão, porque assim elas vão meio que desagrupar, não é bem essa palavra, mas a população dos obesos, do corpo gordo, vai diminuir. E com isso, vai meio que segregar aquelas pessoas, porque vão ser poucas. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas isso é muito estranho, muito estranho. Você não querer que outra pessoa melhore apenas pra não querer entrar num padrão, sendo que não é questão de padrão, é questão de saúde. Outra coisa também, falando dos deficientes. Um deficiente auditivo não pode usar um aparelho para melhorar a audição dele, porque assim ele vai meio que deixar a sua classe sem ninguém. Basicamente isso. Falando de uma forma bem esdrúxula, né? Sem ser cheio de eloquência pra falar palavras científicas nem nada do tipo. Enfim, eu não sei se vocês vão compreender o que eu tô querendo dizer, mas foi uma leitura que pra mim agregou bastante nesse quesito, porque só confirmou muitas coisas que eu já sabia e eu vejo o quanto as pessoas são alienadas em acreditar fielmente em tudo que falam, sem ter a mínima preocupação de tentar ver se aquilo faz sentido e estudar sobre. Então é isso.